Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma oportunidade que temos de abrir câmeras e microfones para bater um papo com uma pessoa que faz diferença. Eu gostei muito quando eu recebi o material da Sol, agradecer a Julinha lá do pessoal da LC, que são parceiros fantásticos aqui do Café Cultural. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, e a gente vai se surpreender com o trabalho dessa menina. Sol, obrigado por estar aqui com a gente, muito gentil da sua parte, fantástico, vamos te conhecer. E aqui a gente não faz apresentações, aqui é a pessoa que se apresenta. Então eu quero saber, quem é Sol Oliveira por Sol Oliveira? Tudo bem, gente? Eu sou a Sol Oliveira, bom dia a todos. Eu tenho 38 anos, eu sou carioca, mas moro em São Paulo. Já, mas ela mantém um pouquinho de sotaque, para não negar. Tenho sim, acho que não vai sair tão cedo. Deixa, é gostoso. Eu também adoro o carioca, amo o Rio. E aí estou aqui em São Paulo há quase 4 anos, e há 2 anos eu escrevi o meu primeiro livro infantil. Mas como que começou, né, a Sol Escritura? Eu sou publicitária de formação. Legal. E sempre trabalhei na área financeira, o que não tinha nada a ver com a minha formação, mas foram caminhos que a vida me levou. E quando eu fui mãe, né, há 5 anos, meu filho completa 5 anos agora, dia 28 de setembro, me despertou, né, voltou essa vontade de escrever, que eu sempre tive vontade de publicar um livro, sempre escrevi poemas, contos, desde os 10 anos. Legal. Desde pequenininha escrevia, participava de concursos de poesia na escola e tal. Mas aí dei uma parada nessa vida de escrever depois que ele nasceu. Aí quando ele fez uns 2 anos e meio por aí, ele começou a pedir histórias. E meu filho é apaixonado, até hoje, por dinossauros. Desde 2 anos de idade até agora, que vai fazer 5. Assim, apaixonado. Ele, a única coisa que ele brinca, a única coisa que ele pede, a única coisa que ele lê, ele ama esse mundo. Maravilha. Jurassic Park para ele, então, deve ser desenho da Disney, né? Aquelas coisas assim. Exatamente. Ele é apaixonado, ele vê todas as cenas, até as mais, sabe, que não é para a idade, ele vê, ele ama. E aí, então, ele um dia me pediu, mamãe, conta uma história de dinossauro. Eu falei, meu Deus, será que existe uma história assim famosa de dinossauro? Uma história, né, clássica de dinossauros? E eu não achei nenhuma assim clássica, né? Eu comecei a inventar. E aí coloquei ele, o Arthur, e o irmão, que é meu enteado Miguel, que tem 20 anos, um homem, numa floresta, e fui inventando a história, né? O Arthur e Miguel, que barato. Floresta, é isso. E ele foi me ajudando. Primeiro eu coloquei o T-Rex, porque na época eu só conhecia os clássicos que a gente conhece, o T-Rex, o Dinossauro, o Triceratops, que tem gente que nem conhece esses, eu conheci esses 3. Hoje eu estudei muito e sei que existem mais de 700 espécies de dinossauros já descobertos. Então, assim, é muito dinossauro. Que barato. Você virou quase que uma arqueóloga, vai lá caçar osso de dinossauro. Exatamente, eu estudei muito, eu comprei livros específicos para entender sobre dinossauro, porque ele já sabia uns 100 nomes e eu não sabia 3, sabe? Aí eu falei, não, peraí, então se eu vou contar a história, vamos fazer direito. E aí comecei, né, estudando e tal, aprendi, aí ele ia me falando, mamãe, coloca agora o Dilophosauro na história. Aí eu colocava o Dilophosauro. Mamãe, coloca agora. Aí eu tinha que saber o que o Dilophosauro fazia, quais as habilidades dele, qual o tamanho, para poder inserir ele na história. Para ter algum sentido esse bicho na história, né? Senão ficava perdido. Exatamente. Eu assisti os filmes todos da franquia Jurassic Park de novo, porque isso também te dá, né, um certo conhecimento, fora que eu adoro também os filmes. Fora que são filmes muito bons, tá? Independente de qualquer coisa, são bons. Exatamente, são filmes ótimos. Aí criei meu primeiro livro. O primeiro livro eu não esperava, achava que fosse ser um sucesso para o meu filho, né? Porque ele já gostava, eu já contava todo dia a história. E aí eu achava que fosse ser um sucesso para ele. Até que eu dei para a escolinha dele, aí algumas mães da escola compraram. Quando eu fui ver, já tinha um monte de gente querendo o livro. Vendi, tipo, 500 cópias logo de cara, assim, nos Olha só, menina. Fez sucesso. Aí, assim,
passou esse um ano eu divulgando, vendendo livro, todo mundo pedindo. Eu comecei a vender para fora do país até. Olha. Falei, meu Deus do céu, tenho que publicar outro. Foi aí que veio a ideia. Que dinossauro é uma coisa assim, tem um imaginário muito forte. Sabe, não é o seguinte, tudo bem, não precisa ser doido por dinossauro que nem o Arthur é. E muito legal que ele seja. Agora, tem um imaginário muito forte, tem uma coisa de mistério, tem uma coisa de ser gostoso. Todo mundo vai. Acho que não tem quem fale assim, não, isso é bobagem. Não, não é bobagem. Foi uma coisa que aconteceu, é uma realidade. Ninguém sabe exatamente por que foi um meteoro que caiu, que destruiu tudo, não foi. Tem algum mistério. A relação entre eles era uma coisa assim, que tinha um que comia o outro, mas tinha outro que não, que eles viviam bem entre eles. Eles tinham uma entre aspas, sociedade. Exatamente. E aí chegou o ser humano e estragou tudo, né? Exatamente. Assim, teve uma influencer que me perguntou uma vez, por que você acha que até hoje as crianças se encantam com dinossauros? Aí eu falei para ela, você não? Show. Porque assim, gente, vamos lá. Existiam alguns dinossauros que eram do tamanho do meu prédio aqui, de 20 andares. Os bichos eram imensos e eles realmente viveram aqui na Terra onde nós vivemos hoje. Então a gente acha, né, os paleontólogos aí acham, os arqueólogos, ossos até hoje. Tem alguns ossos, tem algumas ossadas que são completas. Então, assim, dá para você ter dimensão do tamanho realmente. Como é que você não vai se encantar? Não tem nada maior. A baleia azul hoje, né, é o animal assim que mais se compara em tamanho com os dinossauros, sabe? E a gente não vê por aí. Agora você imagina esses bichos imensos vivendo por aí, né? Andando pelo mundo inteiro, porque já foram encontrados esqueletos. Exatamente. Exato. Aqui no Brasil, na China, na Europa, Estados Unidos, tem no mundo. Ou seja, eles estavam em todos os lugares. Exatamente. E voava. Tinha uns que voavam. Eles mas eram répteis. Tá, répteis, mas eles tinham pena. Sim, inclusive existem cientistas que alegam que o T-Rex tinha pena. Jura? E a gente vê aí nos filmes, né, que o filme, né, fica bem no nosso imaginário. Então a gente vê o T-Rex e a gente acha que ele era daquele jeitinho, mas na verdade existem estudos que comprovam que o T-Rex tinha pena. Olha só. Não, e assim, a gente não sabe. E que cor que ele era? E que cor que eles eram? A gente imagina, cara, deve ser verde, amarronzado. Não sei. De repente eles eram vermelho. Eram vermelho, a gente não sabe. Exatamente. Isso tudo é muita especulação, porque eles associam com os répteis que a gente tem hoje. Né, que são dessa cor, ou marrom, ou verde. Então a gente associa a isso. Mas não quer dizer que eles eram exatamente da forma que a gente vê nos filmes, né? E aí, assim, no teu imaginário, na tua história, com o Arthur, com o Miguel, gente, eles falam, eu imagino, eles podem falar, eles podem se relacionar. Assim, eles podem ser da cor que eles quiserem. Porque isso é permitido. Junta-se ciência, junta literatura, junta o imaginário. Gente, dá um roteiro. Aí você tem um roteiro para fazer 5.000 livros. E sabe o que é legal? Isso foi meu ilustrador, que é o Jarbas Domingos. Ele virou e falou assim para mim. Ele falou assim, Sol, sabe o que eu achei legal na tua história? É que você não fica inventando, por exemplo, o Arthur e Miguel descobriram um laboratório, tipo a história do filme, que estavam reproduzindo... Não, você simplesmente fala que eles foram numa floresta e tinha dinossauros. E por que não? Quem garante que não tem? Sabe? Então, assim, foi incrível isso, porque para criança você não precisa dar muita explicação, sabe? Na cabeça do meu filho é capaz de um dia ele ainda encontrar um dinossauro. E ele entende, eu falei assim, filho, os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos, mas na cabecinha dele ele acha, não, de repente um dia eu vou encontrar uma floresta que sobrou um. Sei lá. Caiu num buraco, vou dar num lugar lá embaixo no interior da Terra que pode ter ainda, sabe, sei lá. Então, assim, o meu ilustrador me chamou a atenção para isso. Ele falou assim, só é legal que você não dá explicação, você não tem que dar explicação, não é para um adulto, é para uma criança. E na cabecinha dela, tipo assim, Arthur e Miguel acharam uma floresta que tinha um dinossauro. E foi isso. E o segundo livro, a mesma coisa. O Arthur, que é o danadinho, né, que conhece tudo de dinossauros, ele leva o Miguel
para uma ilha que ele sabe que tem dinossauros lá, e Miguel é super medroso. Mas Tá. aí ele leva o irmão mais velho, ele convence o irmão de ir passear numa ilha, só que o irmão não sabe de nada. Quando chega na ilha, o que tem? Dinossauros, de novo. E aí começa a aventura. Entendeu? Então temos aí 2 livros muito legais de aventuras com dinossauros, que as crianças estão amando. Eu fico imaginando a noite do Arthur. Ele deve deitar na cama, ele deve sonhar com dinossauro, ele deve sonhar com essas aventuras. E é muito legal, né? Ele conversa contigo sobre isso, vocês têm essa troca? Muito. Tanto que o segundo livro foi ideia dele. O primeiro ele já foi me ajudando, inserindo os dinossauros. Eu botava um dinossauro, são 12 dinossauros, tá? Em cada livro, diferentes. Uhum. E aí ele ia já colocando os dinossauros. O segundo foi totalmente ideia dele. Eu falei assim, filho, você tem certeza que você quer outro livro com dinossauros? Você não quer outro tema? Ele, não, mamãe, eu quero dinossauros de novo, eu quero dinossauros diferentes e eu quero numa ilha. Aí eu até acho que foi alguma coisa relacionada ao filme que ficou na cabeça dele, né? Tipo, que o filme passa numa ilha. Aí eu falei, então tá bom, filho, vamos lá. E fui criando. E aí um segredo que eu vou contar aqui, ele falou assim, que queria piratas na ilha. Olha, né? Só. Aí meu marido falou assim, Sol, vai ficar super legal, coloca piratas. Eu falei, mas aí vai sair da temática de dinossauros. Mas é legal, porque é um outro livro. Aí coloquei piratas. Então, no segundo livro, temos dinos e piratas. Indo para a ilha, ele tinha piratas e vai voltando da ilha. E sei lá. Gente, o que é muito legal nisso tudo é que a imaginação não te coloca barreiras, né? Você tem que organizar. Agora, a organização disso é que é muito gostoso. Só por pirata, só por dinossauro diferente do primeiro, mas tem o Arthur e Miguel. E como que eles vão chegar? E a segurança deles, e a relação dos dois, a relação com a ilha, a relação com os dinossauros. A construção deve ter sido muito legal. É muito legal, é muito legal. Porque primeiro que eu tive que estudar muito, porque eu não queria colocar ali os dinossauros, né, sem as características corretas e tal. Então, eu aprendi, tanto que o livro, além dele contar uma história, ele ensina sobre dinossauros. Então, eu vou falar que o Carnotauro ele tinha um olfato excelente. Isso é comprovado pela ciência, pelo formato do focinho e tal. Uhum. E aí eu vou falar que o T-Rex tinha dentes de até 30 centímetros. Então, eu dou informações, né, reais no livro. Então, assim, foi muito gostoso para mim aprender sobre isso e também colocar isso no livro para as crianças poderem ter essas informações reais de peso, altura, características. Eu achei muito legal, muito gostoso construir essa história. Sem perder o estilo infantil de escrita, que você precisava colocar tudo isso e fazer com que as crianças gostassem de ler. Exatamente. Isso foi uma coisa também que eu tive bastante dicas do próprio Arthur, né? Porque assim, eu não podia usar palavras científicas, né? Então, vira e mexe, eu falava uma coisa que ele não entendia e ele mesmo substituía para mim. Olha só, menina. Sabe uma coisa interessante? Por exemplo, em determinado momento do livro, eu falei que os carnívoros eram maus. E aí ele falou assim, mamãe, mas por que eles são maus? Aí na minha cabeça eu falei assim, meu Deus, se eu falar para o meu filho que quem come carne é mal, ele vai entender que ele é mal também. Olha só. Ele não pode fazer para criança, essas relações são muito rápidas, né? Exatamente. E aí ele já me perguntou, mamãe, por que ele é mal? Aí eu tive que explicar para ele, não é bem assim. É porque, assim, para os outros dinossauros, ele é uma ameaça porque ele vai comer os outros dinossauros. Mas não é que ele é malvado. Então, assim, teve uma explicação. E eu acabei trocando a palavra malvado no livro, sabe? E aí não fica mais dessa forma. Eu usei inofensivo, usei outras palavras para não dizer, assim, não ligar o dinossauro carnívoro à maldade. Tá. Sabe? Eu achei interessante esse questionamento dele. Tem tudo a ver. E é bem ele isso. Não é malvado. Ele não é malvado, ele só precisa comer, gente. Dá licença. É isso. Se você for vegetariano, o malvado são os herbívoros que acabavam com as folhas, né? Então aí vai tudo do ponto de vista. Exatamente. Então, assim, ele foi me ajudando nessa construção da história. Eu já gostava muito de escrever. Eu já tinha alguns contos infantis escritos quando me despertou essa vontade de escrever livro mesmo infantil. E deu super certo. Tive na Bienal agora em setembro, foi maravilhoso. Legal.
na Bienal do Rio. E estou indo para Pernambuco, Bienal de Pernambuco, dia 7. Olha só. Então, assim, tá E fazendo... essa divulgação. Assim, você gosta de contar essas histórias? Assim, Nossa, não sei se o Arthur e o Miguel, eles reúnem amigos, falam, mãe, conta a história pra gente, como é que é isso? sim, eu já contei na escola dele, foi um sucesso. Mais de 60 crianças na minha frente, eu fiquei assim nervosa na hora, mas deu tudo certo. Eles amaram. Já contei em praça pública. Que legal, menina. Sim, muito legal, várias vezes já. E todas as escolas que me chamam, eu vou contar. Já contei em escola, outras escolas sem ser do Arthur, e as crianças amam. Assim, de 2 até 8, 10 anos de idade, elas amam dinossauros. Então, eu levo os bonecos, eu faço toda uma interação com eles, aí depois eles me fazem um monte de pergunta. Sempre tem um que é igual o Arthur, que entende tudo de dinossauros, e aí vai me fazer aquelas perguntas mais... Sim. A gente fica, tipo, sabe, num debate, tipo, tia, você sabia que o Velociraptor tinha pena? Eu sabia. E aí a gente começa, sabe, a debater, será que a cor dele era essa? Será que ele corria quantos quilômetros por hora? É muito legal, é muito legal. Eu amo a história. Agora, me contaram, passarinho verde, não, desculpa, um dinossauro verde me contou, e você está, inclusive, fazendo um documentário sobre o livro? É verdade. Então, me explica isso aí, menina. Então, o que acontece? Como eu falei, a minha carreira, né, como escritora é muito recente. Foi há 2 anos que eu publiquei meu primeiro livro. E aí, logo no segundo ano, né, esse ano de 2023, eu estou participando de muitas feiras e sendo convidada para muita coisa. E eu falei assim, gente, eu tenho que documentar isso, porque foi meio que, Claro. sabe, uma trajetória assim, curta, porém, está acontecendo tudo muito, muito rápido. Eu falei, gente, Bienal do Rio de Janeiro, Flip em Paraty, eu vou estar em novembro, Bienal Pernambuco, Feira do Livro em São Paulo, Feira de Brasília. Eu estou em um monte de lugar, eu preciso registrar isso. Então, eu tive essa ideia, e aí eu conheci um estúdio bem bacana em Brasília, chamado Estúdio Seja, e eles fazem esse tipo de trabalho. Aí eu vi o material deles e falei, vocês fariam um documentário sobre meus livros e a minha trajetória, né? A minha mudança de carreira, né? Ah, sim, acho super legal, vamos fazer. Comecei a gravar, eles vieram para São Paulo e fizeram entrevista. Que legal! E assim, que estamos documentando tudo, e aí no final do ano deve sair, depois de acabar a última feira desse ano, que é a Flip, em Paraty, no Rio de Janeiro, a gente vai lançar aí esse documentário com essa transição de carreira e toda a história aí minha e dos meus livros. Quer dizer, o que é muito legal é que assim, o documentário não é do livro. Não é a história do livro no documentário, é a tua história. Exatamente. Assim, é a tua cabeça, é a tua trajetória, é como que você está fazendo para que o livro não seja simplesmente mais um na prateleira, mas ele consiga ser um processo de educação, um processo de formação e alguma coisa que vai fazer a diferença, não somente na vida do Arthur, na vida do Miguel, mas com crianças. Isso é muito legal. Exatamente, a ideia é essa, e a ideia também do documentário é falar para as mães, para os pais, a importância de você estar feliz com o que você está fazendo, sabe? Eu trabalhava numa área que não tinha nada a ver comigo, e depois que eu fui mãe, acabei que eu retomei esse gosto pela escrita, escrevi 2 livros, e hoje em dia, assim, estou super feliz com isso, sabe? E para o meu filho, acho que reflete muito nele, na educação, na criação dele. Claro. A mamãe ama o que ela está fazendo, sabe? Não é só, ela escreveu uma história sobre mim. Não, a mamãe ama o que ela está fazendo. É muito sobre isso que eu quero falar no documentário também, sabe? Para as pessoas tentarem buscar fazer o que elas amam. Eu sempre amei escrever, desde 10 anos de idade. Ai, que show. E tem uma coisa, né, Sol? Eu acho que você teve a percepção, você teve a visão de ver que o Arthur gostava de dinossauro. Legal. As famílias precisam ter isso. De repente, qual é o dinossauro do seu filho, você que está assistindo o Café Cultural? Ah, meu filho não liga para dinossauro, mas ele liga para quê? Ele liga para cachorro, para gato, para pássaro, para baleia, para, sei lá, leão. Ou não, ele liga para planta, ele liga para árvores. Eu acho que cada família precisava olhar para as crianças, principalmente as crianças de hoje em dia, que são totalmente diferentes, por exemplo, das crianças da minha época, eu nasci lá em 1960, um pouquinho, totalmente diferente. Qual é o dinossauro do seu filho?
Exatamente. Eu acho que a tua sacada foi essa, foi perceber que não era questão de dinossauro, ele gosta de dinossauro, ele gosta do bicho, ele gosta da história, porque é grande, porque é legal, porque é um mistério. Mas o que significa o dinossauro para o Arthur? E aí Exatamente. você colocou, né? E é isso que eu acho que o documentário tem que mostrar. Olha, uma pergunta que eu respondo sempre, 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 em toda entrevista, toda mãe, pai, sempre me pergunta como introduzir a leitura, os livros na vida do meu filho. Eu Seria respondo a muito. próxima pergunta a mim. Eu respondo muito. É porque tem a ver com o que você falou de qual é o dinossauro do seu filho. Porque uma coisa leva a outra. Vamos lá. Se seu filho curte futebol, se a sua filha ama dança, ama moda, ama dinossauros, porque eu descobri que meninas amam dinossauros. Que legal. Então, assim, exatamente. Então, se a sua filha gosta. Gente, procura. Toda criança gosta de uma coisa mais do que outra. Nós somos assim, né? Crianças são mini adultos. Então, vamos lá. Procura o que ela gosta. E hoje em dia, o legal é que tem livros sobre tudo. Verdade. Sabe? A Bienal agora do Rio de Janeiro me provou isso. Foram 5,5 milhões de livros vendidos em 10 dias na Bienal. Eu estive lá e eu, principalmente nas áreas infantis, existe livro sobre tudo. Então, assim, pega o que o seu filho mais gosta e compra livros daquilo. Ele vai se interessar dessa forma, se você procurar o dinossauro dele. Exato. Entendeu? Agora, se você comprar livros aleatórios, ele vai olhar ali, vai ler uma vez e depois vai ficar jogado no canto. Então, assim, quer estimular... Por melhor que seja o livro, né? A crítica não está no livro. A crítica está na relação que tem que ser formada desse livro com a criança. Exatamente. Porque, assim, na escola, a gente já é obrigado a ler aqueles livros, né, paradidáticos lá, né? Tem que ler, ok. Mas em casa, se você tiver os livros do assunto que seu filho gosta, tem duas dicas que eu dou. Uma, leia na frente do seu filho. Se você andar, eu sempre tô com o livro na mão, sempre. Você é exemplo. Então, assim, ele vai te ver e ele vai falar: poxa, a mamãe, ao invés de estar o tempo todo com o celular, né, ela tá com o livro. Né? E outra coisa, livros que ele gosta. Aqui, além dos meus livros, claro, tem outros livros de dinossauro, tem muitos livros de dinossauros, porque é o que ele gosta, é a paixão dele. Tem outros temas? Tem também. Mas o que eu vou ter mais? É o livro de dinossauro. Porque eu sei que é o que ele vai me pedir sempre para ler. Sabe? Então, assim, essa é a dica para os pais. Gente, procure o dinossauro do seu filho. Adorei Exato. Isso que você falou. Não, mas tem que ser. E outra coisa, mas ele já leu o livro. Se você achar o dinossauro do seu filho, ele vai revisitar esse livro, ele vai reler o livro, ele vai ter uma relação com o livro, que é o que é muito difícil de construir. É o grande desafio. O livro, ele vai ler. Lê o livro, não é para pôr na prateleira. Ele vai lá, e vai, peraí, tem uma figura aqui, e vai achar. Ou seja, ter uma relação com aquele produto, ter uma relação com aquela obra, que vai fazer com que ele revisite e ele faça relações. Mamãe, olha, nesse livro aqui acontece isso, nesse outro aqui acontece isso. Que era uma coisa que nós tínhamos, quando não tinha esse ambiente digital, virtual, internetico. A gente tinha essa relação com a obra. Hoje em dia está mais fácil você procurar, né? Dá um Google, aí você acha. Mas ter essa relação é importante. Deixa eu te contar uma coisa, então. Você falou isso de revisitar. Como eu falei aqui no início da nossa entrevista, meu filho, com 2 anos e meio, ele me pediu essa história. Mamãe, quero uma história de dinossauros, né? Lá do jeitinho dele, que ele falava tudo emboladinho ainda. Eu passei um ano até lançar o livro. Então, eu contava essa história para ele todas as noites. A princípio, era uma história menorzinha. Conforme ele foi acrescentando dinossauros na história, eu fui aumentando. Então, assim, alguns meses depois que eu comecei a contar a história se formou de acordo com o livro hoje. E mesmo assim, ainda passei meses e meses, todos os dias, contando a mesma história. Então, a criança, quando ela gosta, ela não enjoa. Sabe? Então, hoje eu já conto a história do segundo, conto algumas outras que ele gosta também, de outros autores, mas eu passei um ano contando a mesma história. Então, eu falo isso para os pais. Teve uma mãe que me perguntou assim: Sol, eu não aguento mais contar os 3 porquinhos, a minha filha só gosta dos 3 porquinhos, o que eu faço? Eu falei assim: olha só, conta os 3 porquinhos, você quer introduzir outras? Vai tentando, mas se ela insistir nos 3 porquinhos, conta os 3 porquinhos.
Porque, gente, a criança tem muito disso. Ela gosta da repetição. Se ela gostou da história, ela quer ouvir toda noite. A gente é tipo sabe aquele grupo que tem milhares de músicas, mas tem uma que é aquelas músicas chiclete, que todo show tem que ter? É a mesma coisa, Exatamente. gente. A mesma história toda noite. Não tem jeito. Não tem jeito. Então a criança gosta. E olha que legal. Pelo menos ela gosta de uma história. Exato. Não, e aí, sabe, fala pra essa mãe, sabe o que você faz com a história dos 3 porquinhos? Coloca os 3 porquinhos indo para uma ilha. Mas minha amiga, cria. Pois pega, então, olha, os 3 porquinhos, um dia eles foram passear. Sei lá, acharam uma praia e foram para uma ilha. Nessa ilha tinha dinossauro. Exatamente. Na minha história, por exemplo, o lobo não é mau. Às vezes o lobo é bom. E às vezes o meu filho quer que o lobo suba na chaminé e queime lá o bumbum na água quente. Às vezes ele não quer. E a gente vai mudando, entendeu? É isso, os pais têm que achar isso. Eu sei que ser criativo, né? Tem pessoas que realmente não conseguem, mas assim, muda um pouquinho ali o final, entendeu? Bota um outro integrante na história, fala, apareceu, sabe? A criança vai te ajudar. A criança te ajuda. Pode apostar que ela vai falar assim, entendeu? Ela vai dar o final que ela quer. Isso é interessante, porque a gente pode não ser criativo, né? Ser meio bloqueado, mas a criança ela tem imaginação. Ou seja, é a relação que hoje, infelizmente, devido a milhares e milhares e milhares de coisas, e não vai uma crítica, vai um lamento, talvez, está se perdendo essa relação. É mais fácil, como você falou, dar o celular. É mais fácil dar um tablet para a criança e deixar a criança, vai achar aí os porquinhos, acha aí teu dinossauro. Não. Vai lá você. Exatamente. Sabe? Toda criança coloca uma roupa, põe uma roupa, vai numa loja, compra uma camiseta do seu dinossauro, e um dia você vai contar, seu dinossauro com uma camiseta, teu filho não vai nem ouvir, ele vai ficar olhando para você, mamãe tá de dinossauro. É isso. Essa relação que precisa ser reconstruída entre as pessoas, entre as crianças. Porque, volto a falar, as crianças são diferentes. Não são mais como nós éramos na década de, sei lá, 60, 70, 80, 90, não sei quando você foi criança, mas tá diferente. E as crianças estão pedindo interação. Porque senão, gente, que adultos vão ser essas crianças? Como que esses adultos vão se relacionar com seus filhos? Eu conheço muito adolescente que fala que não quer ter filho. Não. Eu até quero casar, mas eu não quero ter filho. Não quero ter filho. Por quê? Porque não é legal ter filho. Eu fico imaginando o que leva uma criança, um adolescente, um jovem, a falar uma frase dessas. Que não é legal ter filhos. Exatamente. Uma coisa que assim, eu até falei aqui, né? Eu tive muito medo quando eu fui ler para um público de 60 crianças numa escola, porque eu falei assim, eles não vão prestar atenção em mim, eles vão ficar fazendo bagunça, eu não vou conseguir ler, eu fiquei muito nervosa. E quando eu cheguei lá, eu puxei meu livro, né, e comecei a ler de uma forma interativa, olhando para eles e fazendo sons, fazendo vozes diferentes, com os bonecos, eu falei assim, os olhinhos deles brilhavam. Eu chego a me arrepiar falando isso, porque eu lembro os olhinhos brilhavam. Então, assim, é tudo que eles querem. Alguém que esteja ali, não só lendo uma história, mas lendo para eles, olhando no olho, falando com eles e, assim, gesticulando, mudando a voz, chamando a atenção deles. Sabe? E eu percebi, meu filho também ama. Se eu começar, eu faço muito fantoche para ele, bonequinho de papel. Aí, se eu começar a contar uma história com fantoche, mudar a voz e falar, ele já para tudo que ele está fazendo, sabe? Para prestar atenção. Então é isso. Eu sei que hoje em dia, né, a gente sempre dá aquela desculpa do tempo. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não tenho tempo. Tem sim, vai. 15 minutinhos para ler uma história. Gente, assim, mas eu tenho que ir na academia, mas eu tenho que ir no cabeleireiro, mas eu tenho que ir na yoga, mas eu tenho que ir no psicólogo, mas eu tenho que ir no pilates, mas eu tenho que... Gente, você não precisa abrir mão de nada. Absolutamente nada. Você só tem que olhar para você. E olhar para aquilo que é importante para você. Você está se cuidando? Eu sempre falo isso para as pessoas. Você está legal ir na yoga, no pilates, no psicólogo, no cabeleireiro. É muito legal. Você está se cuidando. Só que você está se cuidando para quê? Para ser uma pessoa melhor. Para quê?
para olhar para os teus filhos, para olhar para a tua família, para olhar para outras pessoas. Ah, não tenho filhos. Olha para outras pessoas. Seja uma pessoa melhor para que você possa ser melhor para outras pessoas. Senão, essa roda não gira. E a roda precisa girar. Exatamente. Eu costumo dizer isso. Tem muitas pessoas que falam, mas eu não tenho filhos. Mas você convive com alguma criança no teu, Claro. na tua rotina, no teu dia a dia. E o que você... A criança é muito observadora. E o que você representa para aquela criança é muito importante. Então, assim, eu conheço muitos pais, padrinhos que compraram meu livro, sabe, para dar de presente para os afilhados, para os sobrinhos. Sim. E eles falam isso, caramba, que legal, eu nunca tinha tido uma relação assim de ler um livro e ele gostar, e sabe? Eu acho tão bonito isso, falando, olha só, não foi nem o pai nem a mãe, foi um tio que nem tem filho ou uma tia que foi lá, leu e teve um momento especial com a criança. Olha que bacana. Então, assim, não precisa nem ter filho, basta você ser exemplo, né, para aquela criança, né? E tentar isso, quando você estiver com ela, tenha momentos legais com ela. Sabe? Sim. Não fique só no eletrônico, no celular. Crie momentos legais, seja com livros, com arte, com música. Crie momentos, sabe? Dança, pinta, lê, canta. É isso, momentos. Sem celular, sem tablet. Isso é muito importante. Isso vai ficar na cabecinha dela, gravada na cabecinha dela. Pode ter certeza. A criança é uma esponja, absorve tudo. Muito bom, muito bom. Olha o tempo aqui, oh, meu Deus do céu. Já vou tomar bronca de novo. Mas tudo bem, eu estou acostumado a tomar bronca. Pessoal, me diga uma coisa, aonde que as pessoas encontram, e eu quero saber dos dois livros, o Arthur e Miguel em Aventuras na Terra dos Dinossauros e o teu novo, que é o Arthur e Miguel em Aventura na Ilha dos Dinossauros. Então, os dois estão na Amazon, tá? Legal. E, assim, plataformas digitais como Americanas, Extra, essas plataformas também tem, mas eu sempre indico a Amazon, né? Porque, assim, é um grande portal, é fácil de comprar. Enfim, eu gosto muito da Amazon, sou suspeita para falar, faço essa propaganda. Mas também você encontra na estante virtual, no Extra, Carrefour, essas plataformas digitais aí você encontra, de grandes lojas, né? Que maravilha. E eu quero saber o seguinte, quem quiser encontrar Sol Oliveira, quem quiser te conhecer, quem quiser te convidar, quem quiser entender, quem quiser bater um papo contigo, aonde que te encontra nesse mundão sem porteira? Aceito convites de todas as escolas até agora que me chamaram. Eu estou indo ler para as crianças. Só entrar em contato comigo lá no meu Instagram, @sololiveira, escritora. Você entra em contato direto comigo, sou eu que respondo, tá? No Instagram. Então pode ir lá falar comigo que todas as escolas me solicitando livro, eu envio o livro para a escola, tá bom? Pode me solicitar que eu envie os 2 livros. E faço leitura interativa sem nenhum custo, gente. Por puro prazer, eu vou lá ler para as crianças e eles amam. Então, assim, me chama lá no Instagram, marca comigo um horário. Estou falando de São Paulo. Se for em outro estado, aí a gente pode ver, né, como é que é a dinâmica, porque eu vou estar em Pernambuco agora, por exemplo. Vê quando que você está. Exato, vê onde que você vai estar, pega a tua agenda. Gente... Então, eu vou estar em Pernambuco agora, então, assim, vou estar em Brasília depois, vou estar em Minas Gerais, eu estou com uma agenda lotada, viu? Estou tipo Anitta. Eita, que maravilha, que maravilha. Então, de repente, se quiser alguma coisa, gente, junta 2, 3 escolas aí no teu município, onde você estiver, gente, paga uma passagem, paga uma hospedagem. Eu sei que passagem aérea tá cara para diabo, nunca vi como tá caro voar nesse Brasil aqui. Deve ser no mundo inteiro. Tá muito... De repente eu vou estar lá naquela cidade, né? Num período que vai estar perto. Exato, vai estar uma cidade perto, convida. O importante é assim, interaja. Interagindo, você descobre maneiras de efetivar Sol Oliveira na tua escola, na tua empresa, sabe? Um monte de empresa deve estar imaginando, final de ano agora, quem que eu vou chamar aqui para fazer palestra para os funcionários? Para dinossauro. Sérgio, olha que interessante, acabei de lembrar disso. Uma empresa de tecnologia fez uma parceria comigo no Dia dos Pais. Eu até, quando me contactaram, eu achei assim estranho. Eu falei, Dia dos Pais? Não seria melhor no Dia das Crianças? Olha só, né? A cabeça... E olha que eu sou publicitária. Não, a gente quer propor para os pais... E eram 80 pais na empresa. A gente quer propor para os pais que nesse Dia dos Pais criem momentos e não... eles não vão ganhar presente, eles vão ganhar o seu livro e eles vão criar um momento. Esse vai ser o presente, um momento com seu filho. Então, assim, a empresa comprou 80 livros meus do primeiro, deram para os pais da empresa
com um folder falando, olha, nesse Dia dos Pais, nós queremos que vocês criem laços com seus filhos e vocês vão ganhar esse livro para ler com seus filhos. Eu achei tão lindo isso. Então, assim, fica a dica. E vão comprar o segundo para o Dia das Crianças. Então, assim, já fica a dica para as empresas. É muito legal. O livro, assim, eu sei que fui eu que escrevi, né? Meio falar, mas tem que falar que é legal mesmo. É divertido demais, então aproveitem. É isso aí. Pessoal, queria agradecer. Sol, muito obrigado, parabéns. Quando o documentário estiver pronto, dá um toque, volta aqui no Café Cultural, que a gente quer divulgar esse teu documentário, mostrar como que vai ser, onde as pessoas acham. Tendo novos livros do Arthur e do Miguel, ou da onde for, de piratas agora, seja do que for, mesma coisa. Tem o Café Cultural como uma porta aberta para você vir aqui e ajudar as pessoas, como a gente disse, a descobrir que adulto também tem o seu dinossauro. A gente tem que descobrir o nosso dinossauro, que é muito legal. Obrigado, menina. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Sérgio. É isso aí. Tchau. E a você que assistiu mais essa edição do Café Cultural, meu muito obrigado. A gente volta logo com um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso e agradável como esse. Valeu, Sol. Obrigado. Tchau.